Boa noite. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que acessam ao nosso espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Sintam-se acolhidos, mesmo à distância, nessa noite em que trazemos a doutrina espírita novamente aos corações que buscam seu esclarecimento. Junto comigo hoje à noite estão o nosso irmão Humberto Garay, trabalhador da nossa Casa Espírita, também trabalhador e presidente da União Municipal Espírita. E a nossa convidada especial da noite de hoje, a senhora Maria Elizabeth da Silva Barbieri, carinhosamente chamada de Beth por todos nós. A Maria Elizabeth Barbieri é trabalhadora do Espírita Leon Denis de Porto Alegre. Também é trabalhadora do Hospital Espírita de Porto Alegre e é a nossa vice-presidente de unificação. Beth, seja bem-vinda entre nós e fique à vontade para trazer a doutrina espírita e o que você preparou para nós na noite de hoje. Boa noite, queridos amigos, Garay, Delmar, demais trabalhadores da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, assim como todos aqueles que nos acompanham neste momento através das redes sociais. Nós queremos externar a nossa alegria de podermos estar juntos, estudando o Evangelho de Jesus, buscando aplicá-lo com maior efetividade nas nossas vidas. Hoje, nós escolhemos uma das parábolas que eu reputo uma das mais difíceis do Evangelho. Por isso, toda vez que a gente tem alguma oportunidade de abordá-la, nós o fazemos, porque vamos aprendendo a cada reflexão, cada momento em que nós somos chamados a lançar os nossos olhos e a compartilharmos algum tipo de reflexão com os irmãos. É a parábola que dá início àquele capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, a parábola dos trabalhadores da vinha. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o único capítulo de todos os capítulos do Evangelho que não tem nenhum comentário de Allan Kardec. É uma curiosidade, né? Não, porque a gente sabe que o pensamento do codificador era muito concorde com o pensamento dos benfeitores amigos, porque eram da mesma falange, né? Integravam a mesma falange do Espírito de Verdade. Mas é interessante que neste capítulo Kardec não faz os seus comentários tão habituais que ele costuma nos ajudar muito, né, com as suas elucidações. E é também uma parábola que no Novo Testamento só é comentada, ela só foi anotada pelo evangelista Mateus. E Emmanuel, que é o maior comentarista do Evangelho de todos os tempos, Emmanuel faz 3 comentários desta parábola. Eu vou pedir a vocês permissão para ler a parábola na sua integridade, porque é muito significativa para todos nós. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes:
Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Esta parábola ela é instigante. Primeiro, porque Jesus fala do reino dos céus. E segundo ele mesmo nos afiançou, o reino dos céus estaria dentro de cada um de nós. Então, o reino são edificações de natureza interior e não exterior. E a gente vê Jesus tomando como base de comparação o cultivo de uma vinha e trazendo, em um primeiro momento, alguma coisa paradoxal, porque quando a gente lê a parábola, dá a impressão realmente de uma grande injustiça, porque nós temos jornadas de trabalho diferentes e pagamentos iguais. Mas quando a gente tece esse juízo convencional do ponto de vista terreno, nós precisamos pensar, pois bem, o dono da vinha é Deus. E Deus é soberanamente justo e bom. É isso que nós lemos nos atributos da divindade, lá no Livro dos Espíritos. Então, não é possível que haja alguma injustiça nesta parábola que Jesus nos traz, nessa forma de abordar a realidade utilizando coisas que nós conhecemos e principalmente que o povo da época conhecia. Então, isso tem que ser uma métrica de justiça. Muito bem. Se o reino é alguma coisa interior, de que vinha Jesus está falando? Qual a vinha? Emmanuel comenta, eu disse em 3 lições, ele comenta esses versículos do Evangelho. Na primeira lição, ele vai falar exatamente sobre a vinha. E ele fala na vinha exterior, que é a terra, nos dizendo que a terra, a vinha, é um domicílio compulsório. Olha que interessante isso. Compulsório é aquilo que nós não podemos nos subtrair, que nós não podemos escolher.
Por quê? Porque somos nós que criamos os requisitos para habitarmos a Terra. E nas condições que nós precisamos. Então, é nesta passagem que ele vai nos dizer que não cabe a nenhum de nós reclamarmos, né, que cada um de nós recebe o material que o Senhor provê. Então, nós não podemos nos queixar. Nós até podemos, é claro, nós somos livres. Mas ao nos queixarmos das condições de trabalho, de saúde, familiares, todas as condições que nós temos na Terra, nós precisamos lembrar que esta é a vinha que nós plasmamos para esta encarnação. É o terreno que nós precisamos cultivar. É o trabalho que nós temos que empreender. São as realizações que nos cabem. Então, isso é uma das primeiras considerações importantes que Emmanuel traz ao avaliar a vinha. A vinha é a terra. E a terra é domicílio compulsório nosso. Depois ele passa a fazer uma outra análise, trazendo razões para que nós trabalhemos mais. E aí, então, ele vai elencando exatamente essas questões da primeira hora, da hora terceira, da hora sexta, da hora nona e da 10ª hora, dizendo-nos que a cada momento da nossa encarnação, nós recebemos um determinado convite do Senhor da Vinha. E o convite que nós recebemos do Senhor da Vinha é aquele que nós necessitamos atender. É o convite específico para aquele momento da nossa caminhada. Então, as horas da parábola, elas podem ser tanto os momentos da nossa vida presente, quanto as nossas inúmeras reencarnações. Mas o que é taxativo e importante é que nós temos, neste momento, a oportunidade de atendermos o convite que nós necessitamos atender. Então, é outro aspecto. Estas duas mensagens de Emmanuel, que falam sobre a vinha, elas são fechadas pela terceira. E a terceira mensagem, na qual ele comenta esses versículos, tem um título muito sugestivo. Se chama O Espírito. Porque aí Emmanuel está falando da vinha interior. Então, esta parábola, ela tem um encadeamento muito belo, porque ela começa nos apontando as condições que nós temos de servir na vinha do Senhor, que é a terra. É a primeira sinalização que nós temos. E depois, ela volta-se para nos dizer que existe uma vinha interior que nós precisamos cultivar e que depende do cultivo desta vinha interior tudo aquilo que nós possamos produzir ou influenciar na vinha exterior. E é por isso que esta parábola, ela dá origem a todos aqueles comentários que estão lá, aqueles capítulos, aqueles itens que estão lá no capítulo 20 do Evangelho. Dentre eles, a missão dos espíritos. E na mensagem de Erasto, intitulada ali A Missão dos Espíritas, ele inicia fazendo uma pergunta. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas?
E o que é isso que nós estamos vivendo neste momento, se não uma tempestade ruidosa, que há de arrebatar o velho mundo? Que velho mundo Erasto se refere? O mundo materialista, o mundo dos vícios, o mundo das iniquidades terrenas. Este é um momento, segundo os benfeitores amigos nos lecionam lá em A Gênese, quando eles falam dos sinais dos tempos, dizendo que nós vivemos uma mudança de caráter geral e que as mudanças de caráter geral, elas não se submetem às escolhas e ao livre-arbítrio dos homens, a não ser nas suas especificidades mínimas, mas que elas se submetem à lei divina. E que toda mudança de caráter geral, ela produz um movimento de ascensão, um movimento de progresso, um movimento de elevação. Então, esse momento que nós estamos vivendo na Terra, meus amigos, é um momento de trabalharmos a vinha interior. Nós estamos limitados, estamos recolhidos nos nossos lares, estamos com distanciamento social, com muito poucas condições de realizarmos tarefas, a não ser estas através das plataformas virtuais. Por quê? Porque esse é um convite que nos chegou nesse momento. O senhor da vinha saiu e nos convidou ao recolhimento, nos convidou a olharmos para dentro, nos convidou a trabalharmos melhor as nossas convivências, os nossos valores íntimos, a repensarmos os nossos sentimentos, as nossas edificações interiores. Então, essa é a vinha que nós estamos trabalhando. E dependendo da forma como nós trabalharmos esta vinha, nós vamos nos inserir ou no mundo novo que se eleva, ou talvez possamos ser precipitados no abismo com o mundo velho que está indo embora. Porque isto vai acontecer. A gente sabe, quando nós falamos na era de regeneração, nós olhamos o horizonte, mas a gente às vezes esquece que nós precisamos caminhar para ele, ou então nós ficaremos para trás e não herdaremos a terra prometida, que é a terra regenerada. Então, a missão dos espíritas neste momento, diz Erasto também, que é pregar o novo dogma da reencarnação. Olha como ele diz: ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Importante isso, porque às vezes quando nós ouvimos o convite para pregarmos, nós sempre temos em mente a tribuna, a escrita, mas a gente sabe que pregar o Evangelho não é repetir textos. Aprendi com o Saulo César, que o Evangelho não é o texto. O Evangelho é a vivência. Porque se o Evangelho fosse texto, Jesus teria escrito. E ele não escreveu nada. Ele viveu. E os evangelistas anotaram o que ele viveu, o que eles testemunharam. Então, a propagação do evangelho, por isso que nós dissemos que depende das edificações íntimas. Porque nós propagaremos melhor o evangelho à medida em que nós edificarmos melhor os nossos interiores, educarmos os nossos sentimentos,
sublimarmos mais as nossas ações, testemunharmos as nossas convicções. Então, é este trabalho da vinha interior que vai permitir a propagação do dogma da reencarnação. O que significa propagar o dogma da reencarnação? Significa nós testemunharmos ao mundo que somos muito mais do que criaturas que iniciam no berço e acabam no túmulo. Porque nós dizemos isto, nós propagamos isto, dizendo, mas não raro nós vivemos como se isto não fosse uma realidade. Somos criaturas imortais que vivemos como se mortais fôssemos. Somos seres interexistenciais, mas vivemos como se tivéssemos uma única existência. Quando nós falamos que a vida espiritual é a verdadeira vida, não raro a gente traduz isso da seguinte forma: então a verdadeira vida é aquela que começa após a desencarnação. Não é isso. A verdadeira vida é a vida do espírito, esteja ele na matéria ou fora dela. Significa o quanto o espírito consegue viver de acordo com a sua natureza de ser espiritual, que tem na matéria um instrumento que ele deve espiritualizar, que ele deve utilizar a seu serviço, para a sua evolução, e não o contrário. Não raro, nós submetemos a nossa natureza espiritual aos imperativos da matéria. Ao invés de espiritualizarmos a matéria, nós materializamos o espírito. Então, é isso que significa dizer a verdadeira vida é a vida espiritual. Se nós trabalharmos a vinha interior para espiritualizarmos a matéria, para buscarmos nos aproximar mais da vivência dos valores do espírito, aí nós estaremos atendendo o convite do Senhor da Vinha através do espírito de Erasto, ir e propagar o Evangelho. Isso é muito importante. E diz mais Erasto: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, a propagação deste dogma da reencarnação. Os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai, diz ele, convosco estão os espíritos elevados. Aí o benfeitor amigo mais uma vez nos aponta o caminho da espiritualização da matéria. Não está nos apontando nenhuma renúncia daquilo que nós temos como necessário na vida, mas está pedindo que nós, sim, sacrifiquemos aquilo que é futilidade. Então, são momentos em que nós precisamos olhar e pensar: e se tivéssemos que deixar a Terra hoje, demandarmos de volta a espiritualidade, o que verdadeiramente eu carregaria comigo? Isso é fundamental. Isso não é fútil. O demais pode esperar e pode até ser descartado das nossas vidas. Então, meus queridos amigos, são apenas algumas linhas, alguns breves comentários desta parábola, que é de uma riqueza monumental. Emmanuel fala, quando ele se refere ao espírita trabalhando a vinha interior, dizendo que o espírito é aquele que rende preito de gratidão a Deus. Isso é tão importante, nós percebermos
que Deus é o eixo das nossas vidas. E que, como diz o apóstolo Paulo na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Tudo que nós fazemos, todo móvel, o propósito das nossas vidas é gravitarmos para a unidade divina. O que significa isto? Significa aprendermos a cumprir a lei de Deus. Quanto mais nós aprendemos a cumprir a lei de Deus, as leis morais, mais felizes nós seremos. E é este o denário que nós vamos receber. Por isto, que não importa se nós atendemos o convite na primeira ou na 10ª hora. Importa que nós tenhamos aprendido a cumprir a lei, porque o denário se chama felicidade. E senti-la é aquilo que Deus atribui a todos os seus filhos. Mesmo que eles tenham aceitado na 10ª hora do dia o convite, que significa terem aprendido a cumprir a sua lei. A felicidade, ela é o denário que todos nós, como filhos de Deus, vamos receber. Lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, nós vamos ler que a lei divina ou natural está na consciência de cada um, está escrita na consciência, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Por isto que, se nós atendemos na primeira, na 3ª, na 6ª, na 9ª, na 10ª hora, desde que nós não estejamos, como disse o Senhor da Vinha, trabalhando na perversidade, no desânimo, na preguiça, toda vez que nós estivermos prontos a fazer esforços, porque isso é que nos distingue como bons espíritas, é os esforços que fazemos. E isso por si só já é um requisito para que possamos receber o denário da felicidade. Então, meus queridos amigos, a parábola fala nos trabalhadores da 10ª hora. E depois Erasto vai dizer que os bons espíritas são os trabalhadores da 10ª hora. E é bom que nós atentemos para isso. Não são os espíritas os trabalhadores da 10ª hora. São os bons espíritas. Aqueles que fazem esforços para se tornarem melhores a cada dia. Então, não basta nós termos o rótulo de espíritas, mas que nós façamos a nossa parte, que não nos entreguemos ao desânimo e que nem nos tornemos combatentes contra o Cristo. Porque nós vemos hoje, com muita tristeza, nas fileiras do cristianismo de todos os matizes, espíritos que são inimigos do Cristo. O Chico alertou para isso há mais de 70 anos. E eles se debatem. E é por isso que Erasto nos chama a lançarmos-nos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Temos que ter uma atenção às fileiras às quais nós nos somamos. As questões, como dizia Kardec, irritantes. Todas estas questões que se tornam, às vezes, motivos
de discussão improdutiva. Todas estas plataformas de ideias que nós já percebemos ao longo da caminhada da humanidade, que não rende o denário que o Senhor prometeu. Jesus não veio à Terra criar nenhuma plataforma política, não veio criar nenhuma seita, nenhuma religião exclusiva. Ele veio exemplificar como nós devemos nos amar como irmãos, como a grande família universal que somos, para fazermos jus ao denário. E Erasto ainda diz: ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. É isso que o mundo precisa. E é isso que efetivamente vai cair nos corações humanos, sequiosos por consolação, fraternidade, esperança e paz. O demais é contra a lei. Então, amigos queridos, queremos deixar aqui essas breves reflexões para todos nós que somos trabalhadores da vinha e que nos esforçamos para podermos ter esta condição de trabalhadores da 11ª hora. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Obrigado, Beth. O nosso querido Garay conduzirá então os nossos pensamentos no momento do passe espiritual. Na minha região caiu a luz, então nós estamos aqui agora no celular, que tem vida própria por mais tempo, mas a escuridão que aparece atrás não é a escuridão atual, porque a doutrina espírita já vem trazendo alguma luz nas nossas vidas. Um agradecimento muito grande à nossa querida irmã por esses esclarecimentos, por essa reflexão tão preciosa que ela nos trouxe. Nós também queremos dizer que os nossos horários do atendimento fraterno online estão nos cartazes da palestra, estão no Facebook da nossa casa. E agora então convidamos todos para a nossa oração final. Podemos cerrar os olhos, aqueles que assim desejarem. Deixar que o pensamento se eleve ao Pai Criador, agradecendo pela vida, agradecendo por mais este dia que Ele nos concede nessa existência terrena. Agradecendo especialmente porque já encaminhamos o dia para o seu final em reflexões profundas sobre o sentido e as razões da existência. Agradecemos o Consolador prometido pelo Cristo, que nos tem chamado a uma caminhada mais segura, mais fraterna e mais amorosa. Nós rogamos pela paz, pela harmonia em todos aqueles lares que ora adentramos e que todos estejamos conscientes de que o Pai jamais abandona seus filhos e que por mais árduas que sejam as lutas, como o Pai é bom e justo, haverá de ter uma causa boa e justa, levando-nos quando
superarmos estas dores, melhorando-nos internamente, a justa e merecida felicidade. Um restante de semana de muita paz, de muita coragem na luta por vencer a nós mesmos. E mais uma vez rogamos ao Pai que ampare a nossa querida irmã Beth Barbieri na sua tarefa de levar o Consolador a todos os corações que ela consegue alcançar, com mensagens assim de consolo, de ânimo e de orientação segura e precisa. Muita paz e que assim seja. Que assim seja.